Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Estamos estudando o livro de Romanos. Bora lá? A Ti, Senhor, somos gratos pelo Teu amor, pela Sua graça, por tudo que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Obrigado pela misericórdia do Senhor que se renovou mais uma manhã sobre as nossas vidas. Louvado, exaltado e engrandecido seja Teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o único digno de ser louvado, exaltado e engrandecido. Nós te honramos, Pai. O Senhor é o único merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Obrigado, Senhor, por tudo, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua ministração, pela sua transformação em nossas vidas. Uma música diz, Senhor, apenas um toque. Quando a gente realmente se posicionar, se colocar na brecha, fazer ali como a mulher do fluxo de sangue, que mesmo em meio àquela multidão, ela se destacou com apenas um toque, porque a sua fé era gigante, a sua fé era surpreendente, a sua fé a destacou no meio de toda aquela multidão. E como, Senhor, a gente vê hoje uma igreja que é a multidão, que não tem mais essa fé, que não tem mais essa unidade, que não tem mais esse poder do Espírito Santo. Uma igreja com as portas fechadas para Jesus. Uma igreja onde a gente vê tudo menos o mover do Espírito. Oh Deus, tem misericórdia do teu povo. Que a gente possa realmente ter esta fé de dar apenas um toque e a igreja se encher e ser transformada pelo teu poder, ser transformada pela tua graça, ser transformada, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, os pecados do teu povo, da tua igreja. Perdoa, Senhor, essa nação que colocou Deus de lado, essa nação que inventou deuses novos, colocando eles dentro das igrejas e as pessoas tão cegas, tão dormindo e nem perceberam a mudança, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa, Senhor, a sua igreja. Uma nação, Senhor, idólatra, uma nação, Senhor, que esqueceu de adorar ao Deus vivo. Uma nação, uma igreja que colocou o homem no meio de tudo isso e adora o homem. Homens que, em vez de conduzir a sua igreja ao noivo ou a noiva conduzir ela ao noivo, são garçons que servem a si mesmos. Tem misericórdia, Senhor, desperta o teu povo, desperta a tua igreja, Senhor. Eles voltem a desejar apenas um toque, mas aquele toque como o daquela mulher, um toque de fé, um toque ali, Senhor, nas vestes, nas franjas, que faz poder sair de ti, Senhor. Que o Espírito Santo volte a trabalhar no meio da sua igreja. Porque quantas igrejas apagaram o amor, apagaram o Espírito Santo, pregam sobre o amor, pregam sobre a graça, mas é um amor e uma graça falsa.
aonde o homem é o centro de todas as coisas, aonde não há confronto, não há transformação, não há salvação, não há cura, há apenas oba-oba, Senhor. Tem misericórdia, Deus, do seu povo. Perdoa, Senhor, o teu povo. Perdoa, Senhor, o teu povo. Que a igreja se arrependa, Senhor, do que ela tem feito, do que ela tem buscado. Que comece pelas lideranças, Senhor. Queima o arrependimento nos corações. Que voltem a buscar verdadeiramente ao Senhor, clamar ao Senhor, pedir perdão pelos seus erros e pecados, Pai. Para que só assim venha o derramar do teu Espírito, a transformação das nações, a transformação da sua igreja, com apenas um toque, Senhor. Quantas pessoas serão curadas, quantas pessoas serão transformadas, quantos milagres não veremos quando a gente colocar o teu Espírito no devido lugar. Nos encher de um amor verdadeiro, com fé, para que esses dons sejam derramados e essa igreja fria, morna, com as portas fechadas para o teu Espírito, desperte, desperte, desperte para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Vem, Espírito Santo, ministre aos nossos corações. Tu és bem-vindo aqui. Fala conosco, ministre aos nossos corações, transborda em nossos corações, para que a gente não seja apenas uma leitura, mas que saiamos cheios da tua presença, encorajados, cheios do teu Espírito, porque sem ti não há razão de viver, não tem motivo para caminhada. Ah, Deus. Perdoa essa igreja que pegou seus jovens e jogou eles no mundo. Jovens hoje que, com base dentro da igreja, mesmo assim, continua adorando outros deuses. Cultivando uma cultura, Senhor, que adora o aborto, que adora o Satanás, mas não percebe isso porque os olhos estão fechados. Porque em algum ponto nós falhamos, Pai. Tem misericórdia do teu povo. Desperta, Senhor. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo, para que essa ousadia, essa coragem de proclamar o seu evangelho, de confrontar o pecado volte, Deus. E que esse medo real de estar distante de ti toque o coração dessas pessoas, que elas voltem para os teus caminhos, mas que voltem verdadeiramente, Senhor. Perdoa, Deus. Perdoa o teu povo. Perdoa a tua igreja. Tem misericórdia de nós, Senhor. Queima em nossos corações o desejo de restaurar tudo, Senhor. De voltar ao primeiro amor, de voltar a nos encontrar contigo, de termos sedes da tua presença, de voltarmos a estar apaixonados por ti, Pai. Chega de religiosos, chega de fariseus, de profanos, de pessoas que só são domingueiras, Pai. É momento de despertar, é momento do derramar do teu espírito, é o momento da igreja se posicionar. Dai-nos filhos, Pai, filhos maduros, cheios do teu espírito.
Seja com a vida de cada um aqui, Senhor, desperte-os. E que a sede de te buscar continue crescendo, mesmo em meio a lutas, em meio a dificuldades, mesmo sendo difícil estar aqui, Senhor. O Senhor tem honrado, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem transformado. Ah, Deus amado, seja com o teu povo lá em Jerusalém, Pai. Traga paz para Jerusalém, Deus. Console Israel. Console os palestinos, console aquelas pessoas que estão ali no meio daquele conflito, Pai, que não tem nada a ver com isso, Senhor. Ah, Deus, tem misericórdia. Nós sabemos que faz parte de um processo, de uma jornada, que faz parte da sua vida, que tudo isso é necessário, mas tem misericórdia, Senhor. Espírito Santo, transforma o coração daquelas pessoas. Faça o sobrenatural para que todas as nações vejam que há um Deus sobre Israel. Que a sua vontade, Deus, seja soberana sobre as nossas vidas, sobre o Brasil, sobre todas as nações e sobre Israel. Que a sua vontade, Deus, seja soberana, mas não nos deixe de fora do que o Senhor está fazendo. Não nos deixe de fora do que o Senhor tem planejado. Não nos deixe de fora de cada movimento, Pai. Abra os nossos olhos e entendimentos para que possamos compreender os sinais e ver a movimentação dos céus. Que a sua vontade seja feita. Que a sua vontade seja feita. E que nós possamos estar acordados, despertos, prontos para receber o noivo, prontos para estar sentados na banquete, na mesa do banquete, prontos para entregar as nossas vidas por Cristo, se assim for necessário. Prontos, cheios do Espírito, encorajados, não se importando mais com a nossa vida, mas sim com Cristo, e tendo a certeza da sua volta, para a honra e glória do teu santo nome, para o louvor do teu nome, para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, hoje e sempre. Vem, Jesus, com o teu reino já em nossas vidas, para que possamos já desfrutar do teu reino e também protegê-lo, proclamá-lo e levá-lo a outras pessoas. Para a honra e glória do teu nome, para o louvor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Tempo todo. Vamos lá, então, a gente está lendo. Bom dia para todos. Bom dia, dona Leonina. Bom dia, na paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos lá, então, a gente está lendo o livro de Romanos. E a gente vai entrar no capítulo 9. Eu tenho uma abertura aqui que eu achei bem interessante. Ela diz assim: a defesa do evangelho. O problema de Israel. Paulo lida com um dos problemas teológicos mais urgentes do seu dia e que é o nosso também hoje. Como reconciliar as promessas de Deus a Israel com o fato de que os judeus rejeitaram a boa notícia de Jesus Cristo? Paulo escreve a cristãos romanos
em um tempo no qual os gentios dominam cada vez mais a igreja, tanto em Roma como no mundo mediterrâneo em geral. Aparentemente é difícil reconciliar essa situação com a promessa de Deus dirigidas principalmente a Israel. A resposta de Paulo é clara: não pensemos que a palavra de Deus falhou. Paulo defende essa reivindicação com o argumento de 4 etapas. Promessa de Deus nunca abrangeu todos os judeus, mas apenas escolhidos. Quer judeu, quer gentil. A situação difícil de Israel resulta da sua falha em crer em Cristo. O fato de que Deus continua fiel no cumprimento das suas promessas a Israel é visto no tempo presente nos muitos judeus, como Paulo, que responderam ao Evangelho. Essa fidelidade será vista no futuro, quando então Deus irá salvar todo o Israel. A questão discutida nestes capítulos é vital. A verdade do Evangelho que Paulo apresenta em Romanos, visto que a boa nova retém seu poder apenas se integrará ao único plano de Deus para a salvação. Então a gente volta, né? Paulo ele está ensinando a judeus convertidos, né? Então eram gentios convertidos ao judaísmo que se converteram ao caminho, né? Se converteram a Cristo. E Paulo está tendo essa dificuldade, né? De separar, né? Porque eles queriam separar o Israel de Deus e a igreja como se fossem coisas diferentes. Mas a gente vai perceber que na verdade é um só, que é um Deus único tanto para judeus quanto para gentios, e que isso não foi apagado, que essa lei não foi apagada, que essa ordem não foi apagada, que o pacto que Deus tem com Israel se mantém, e essa ideia de que hoje a igreja é o Israel de Deus precisa morrer em nossos corações, porque tudo Israel continua sendo o povo de Deus e ainda mais aqueles que são convertidos. Então precisamos estar atentos à vontade de Deus e lembrar que o pacto que Deus faz, ele cumpre. Então vamos lá, a soberania de Deus. Capítulo 9, versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos e da minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção do Filho, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo, as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Então, Paulo, isso aqui é muito forte, que ele fala que, se fosse preciso, ele desejaria até ser amaldiçoado para que o povo dele não fosse separado, para que o povo dele entendesse que quem Cristo é.
E aí ele coloca que Deus que o povo de Israel, deles vem a adoção dos filhos, deles é a glória divina, a aliança, a concessão da lei, a adoração, os templos e as promessas deles, do povo de Israel, são os patriarcas. E a partir deles se traçou a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos. Versículo 6: não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passarão todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque e sua descendência será considerada. Caraca! Consegue entender o que Paulo acabou de dizer? Que a gente tem ali hoje, principalmente hoje, se você parar o mundo árabe, eles são filhos de Abraão, são descendência de Abraão, mas nem todos são filhos da promessa. Ali como hoje também a gente vê em Israel, que hoje virou um continente, então eles não são mais israelitas, mas sim israelenses. E há diferença entre israelitas e israelenses. Nem todos são filhos da promessa. Nem todos são filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa é a linhagem. Tem filhos de Ismael, assim como também tem filhos dos outros 5 filhos que Abraão teve com Quetura. Assim como também tem filhos de Esaú com suas 3 esposas. E são os filhos de Ismael que estão fazendo a guerra? São os filhos, são os descendentes de Abraão, de sua linhagem impura. Entende? É da sua outra linhagem. Se você pegar ali todos os povos do Oriente, eles todos vêm de Abraão. Mas só os judeus vêm de Isaac e Jacó. E aí vem com o tempo, né? E agora, cada vez mais, com Israel tendo sido expulsa da sua terra, com o povo, a separação dos reinos, né? E aí a Samaria sendo perdida pelos sírios ali, e sendo tudo destruído, e aí essa era a briga, né? Na época de Jesus, se os samaritanos eram dignos de ser filhos de Abraão, de Jacó, e essa briga, na verdade, ela permanece até hoje, a briga é quase que a mesma, de que eles não têm sangue puro. E aqui Paulo deixa isso claro, nem todos têm. Nem todos são descendentes da promessa. Nem todos israelitas são israelenses. Ou todos israelenses são israelitas. Mas Jesus salva a todos que o aceitam. Então, eu creio aqui que Paulo está falando que nem todos que acham que são merecedores das promessas de Deus são. Porque a promessa de Deus foi para Abraão, Isaac e Jacó. Vamos continuar, versículo 8. Noutras palavras, não são filhos naturais, que são filhos de Deus, mas filhos da promessa, que são considerados descendentes de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente e sararei a minha terra. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca
tiveram um mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes os gêmeos nasceram ou fizeram qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E foi dito a ela: o mais velho servirá o mais novo. Como está escrito: amei Jacó e rejeitei Esaú. Lembra quando a gente estava lendo Daniel, que Daniel fala sobre o bode peludo? Uhum. E então, versículo 14, e então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Deus mostra que ele é absoluto. Portanto, versículo 16, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao Faraó: eu o levantei exatamente como este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Mas alguns de vocês me dirá: então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado para dizer, acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou? Por que me fizestes assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para fins e outros para uso desonrosos? E se Deus, querendo mostrar a sua ira, tornou conhecido o seu poder, suportou com grande paciência aos vasos da sua ira preparados para a destruição? Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecido as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oséias: chamarei o meu povo, a quem não é meu povo, e chamarei a mim e clamarei minha alma, não, e chamarei minha alma a quem não é minha amada. Vamos lá de novo. Chamarei meu povo a quem não é o meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, e acontecerá que no mesmo lugar em que se lhe declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclamou com relação a Israel: embora
o número de israelitas sejam como a areia do mar, apenas os remanescentes serão salvos, pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então, Paulo está mostrando todo o poder de Deus. E quem somos nós para julgar os passos de Deus? Quem somos nós para falar se Deus é bom ou ruim, se é justo ou injusto, se o que ele está fazendo, ao meu ver, é errado? Quem somos nós? Nós somos vaso, ele é olheiro, ele faz do vaso o que ele quiser. Mas nessa geração de hipergraça, nessa geração da teologia da prosperidade, colocou Deus como servo. Colocou Deus como barro e a gente como oleiro. A gente fica questionando a vontade de Deus. A gente fala assim, Deus, faça a sua vontade, mas é melhor que o Senhor faça como eu estou pedindo. Porque eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor para a igreja, para as nações. E aí Paulo está pegando esse povo que pensava assim já desde aquela época, e hoje muitos pensam assim, não só judeus como gentios e cristãos, e falando, quem é você para questionar a vontade de Deus? Se Deus quiser pegar um povo e fazer dele maldição para que todo mundo seja transformado, quem é você para julgar a Deus? Quem é você para questionar a vontade dele? E Deus ainda foi muito bom, porque ele poderia muito bem ter deixado a egípcia lá, que agora me fugiu o nome dela, ter morrido no deserto com o filho ainda na barriga. Porque ela foge 2 vezes, ela Agar. foge. O nome da Egípcia é Agar. Agar. Ele foge, Agar foge para o deserto 2 vezes, quando ela está grávida e depois quando ela é expulsa por Sara e por Abraão. Então, nesses 2 momentos, Deus podia ter permitido que ela morresse, mas nesses 2 momentos ela clamou e o Senhor respondeu. E por isso foi criado essa inimizade. E a palavra fala, agora, Deus fala para Ismael que ele seria forte, mas que até o fim ele brigaria com o seu irmão. Até o fim, a sua morte seria a sua briga por causa do seu irmão. E hoje a gente tem ali, se você pegar ali a lei dos muçulmanos, né, o que eles realmente acreditam, você começa a ficar convencido de que realmente Deus era do lado deles e de que o que a gente aprendeu é totalmente errado. Porque a promessa é para o primogênito e o primogênito de Abraão é Ismael. Eles falam também que quando Deus pede o primogênito para Abraão, não é Isaac que Abraão leva, e sim Ismael. É uma confusão que vem desde lá. Por quê? Porque por causa de uma falha. Ah, Éder, então Deus podia ter permitido que Abraão não tivesse aquele filho. Poderia. Mas Deus não quis assim. Esses dias eu ouvi um negócio muito bom. Se Deus é tão grandioso assim, se Deus é tão maravilhoso, se Deus tem todo esse poder, por que ele já não fez só uma noiva? Por que ele permitiu que Caim entrasse aquilo no seu coração? Por que ele permitiu que Adão comesse do fruto? Por que ele permitiu outros povos, depois que ele destruiu a terra e sobrou só Noé, e mesmo assim outros povos se surgiram e o pecado continuou sobre a terra? Se Deus é todo poderoso, por que ele já não fez assim, ó?
e exterminou Satanás. E a resposta foi incrível. A resposta foi porque Deus é como se fosse... O seu relacionamento com Deus é como se fosse um casamento. Se você casasse e o mundo inteiro só existisse aquela pessoa, você não teria que escolhê-la, só tem ela. Agora o mundo nos oferece outras alternativas do lado de fora. O meu casamento não significa que eu perdi os meus olhos para outras pessoas, mas eu tenho a escolha de escolher todos os dias continuar com a minha esposa. Deus é a mesma coisa. Por que ele não tirou os outros desejos, as outras vontades? Porque Deus quer que você o escolha todos os dias. Deus deseja que você o escolha todos os dias. Por isso que todos os dias precisamos buscá-lo. Lembra? A vida com Deus é um relacionamento. E um relacionamento, para ele crescer e ter intimidade, necessita de intimidade todos os dias. De uma busca todos os dias. O casamento é isso. Por isso que Deus sofre tanto quando Israel começa a traí-lo. E a gente vê Deus falando, cara, chega a ser pesado quando você começa a ler ali Jeremias, Ezequiel, os profetas falando assim: Israel, vocês são uma prostituta. Porque eu arranquei vocês do Egito nua, sem nada. Dei minha capa para vocês. Dei tudo que eu tinha para vocês e mesmo assim vocês me traíram. E vocês, na verdade, são piores que prostitutas, porque prostitutas vendem-se por dinheiro. Vocês pagam para se entregar. Que diferença temos hoje? Nos prostituímos por qualquer coisa. Trocamos Deus por qualquer coisa. E ainda por cima falamos que Deus é injusto, que Deus é esse que castiga o seu povo. Que Deus é esse que no fim dos dias vai derramar a sua ira sobre toda a humanidade. É um Deus que deseja relacionamento com você. E aí você quer ser enganado, você é aquela pessoa dentro do relacionamento que quer chegar em casa, ter a casa arrumada, comida pronta, vamos colocar eu como homem, mas lá fora quero ter outros relacionamentos. Afinal de contas, eu sou livre. Eu sou livre. Até que ponto? A gente começa lendo Romanos, Paulo falando assim: Deus permitiu que você fizesse tudo isso. Mas não se iluda, no final você vai pagar o preço por tudo isso. Vou continuar. A incredulidade de Israel. Lembre-se, se alguém quiser falar, é só me interromper. Versículo 30. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram, uma justiça que vem pela fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair.
e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Vocês sabem quem é a rocha. Pelo menos eu espero que vocês saibam que a rocha é Cristo. Ele não é só a rocha onde, se nós colocarmos o nosso alicerce, a nossa casa jamais será abalada. Ele também é rocha, é pedra de tropeço. Por quê? Porque ele provou para os judeus que é possível cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. Ele fez tudo o que foi prometido. Ele obedeceu ao Pai mediante a lei. Lembra-se, Jesus era judeu. Ele aprendeu a lei, ele aprendeu a Torá, ele sabia tudo isso e ele viveu os princípios de tudo isso e ele venceu. Por isso ele foi achado digno. Por isso que quando ele morre na cruz, ele foi achado digno. Então ele não é só a nossa rocha, que é um alicerce que jamais será envergonhado, a casa que jamais será abalada. Mas também ele é pedra de tropeço para aqueles que falam que não é capaz. Nós somos pedra de tropeço. Israel tropeçou no Messias e não creu nele. E hoje nós somos pedras de tropeço. Porque quanto mais buscamos, mais relacionamento com Deus temos, mais santidades buscamos, mais Ele nos purifica, mais o Espírito Santo nos usa, mais isso mostra para aquelas pessoas que falam que não dá, que realmente dá. Hoje somos pedras de tropeço. Ah, Éder, mas a palavra fala que a gente não pode ser pedra de tropeço, porque senão, ai daquele que faz os meus pequeninos cair. É outra situação. Assim como Cristo foi pedra de tropeço, porque ele provou para os judeus que era capaz, e os seus tropeçaram nele, nós hoje somos pedra de tropeço para o próprio cristão, que acha que é impossível estudar a palavra e ter relacionamento com Deus. Nós estamos aqui para falar, é possível. E a sua desculpa... Nem é para o mundo, né? Para o próprio cristão. E a sua desculpa, lá no final, nós seremos exemplo de julgamento. Ah, Senhor, eu não tinha tempo. Mas tinha um grupozinho pequeno que acordava às 4, 5 horas da manhã. Não se iludam, não é só a gente que está fazendo isso, não. Existe uma galera que acorda às 4 horas da manhã para buscar o Senhor. Esses provaram que é possível. Esses são como pedra de tropeço para aqueles que ficam dando desculpas. Nós somos pedra de tropeço para aqueles que falam que não é possível compreender a palavra. Porque quem revela tudo isso a nós é o Espírito Santo. Não sou ninguém sem o mover do Espírito. Essas coisas que vêm, que saem da minha boca, não vêm de mim. Se eu não estivesse buscando e querendo mais e mais, eu seria só mais um herege falando bobeira, ou então apenas lendo o que está escrito. Mas o Espírito Santo queima o meu coração para falar, busque o Senhor para que sejamos pedras de tropeço dessa geração. Não é para ruim, é para que ele caia, bate a cabeça e acorde. E somos para isso também. E somos para judeus também. É o que a gente viu no capítulo 11, a gente vai ver depois. Deus arrancou da oliveira os seus galhos, mas no fim ele vai enxertá-los de volta. E não se iluda, existem pessoas que não são descendentes de Abraão, é como acabou de falar aqui. Então, nem todo israelense, nem todo judeu, nem todo hebreu, nem todos são descendentes do pacto que Deus fez com Abraão. A promessa da descendência era para Sara.
Então, todos os outros filhos de Abraão que não foi com Sara são filhos para perdição, são os filhos que vieram para construir esta guerra. São filhos que se juntaram com os outros filhos de Noé, descendência de Noé, que se perderam no caminho também. Uma dúvida, Éder. Os judeus, eles falavam que Isaac, que Abraão ia sacrificar Ismael. Os judeus não, os muçulmanos. Os muçulmanos. Lembra que a descendência do pessoal do todo o Oriente Médio, fora Israel, eles são descendências de Abraão, mas não só de Ismael. Você tem descendentes de Ismael, e lembra-se que Abraão teve mais 6 filhos. E também descendência de Esaú. Então, tipo assim, eles acreditam que quando Deus pede para Abraão para sacrificar o primogênito, quem Abraão leva é Ismael e não Isaac. Por isso que eles têm ali o domo da rocha. Não sei se vocês sabem, mas aquele local, aquela pedra, aquela rocha, aquela montanha, foi a montanha onde Abraão subiu para sacrificar o seu filho. Para nós cristãos judaicos, lembre-se sempre disso. A nossa fé é judaica cristã. Acreditamos que quem foi levado para esse sacrifício foi Isaac, mas o povo muçulmano acredita em duas coisas, que quem foi levado foi Ismael, naquele mesmo lugar, e ali também, se eu não me engano, se eu não estiver errado, eles acreditam também que foi ali que, como que é o nome do profeta que eles gostam? Maomé. Ali que Maomé recebeu as promessas. Então, por isso que essa rocha, esse lugar é tão evidenciado, eles brigam tanto por este lugar. E eu acredito que quando a gente estuda e vê que Jeremias escondeu a arca dentro de uma montanha, quando eles começarem a buscar, eles vão achar a arca ali, porque ali é proibido escavação. E quando a gente lê a história, em Macabeus fala que quando Jeremias viu que Jerusalém ia ser destruída, ele e mais alguns pegaram a arca, levaram ela, colocaram ela, acharam uma caverna, colocaram ela dentro da caverna e tamparam. E aí foram embora. E aí os servos de Jeremias tentaram voltar para encontrar a arca e não acharam mais. E aí Jeremias fala assim: vocês não vão achar porque ela só vai ser revelada no tempo que Deus permitir. Então é isso que a gente vive. Essa certeza. Vamos ler o capítulo 10, que é curtinho? Quem quiser ler, fica à vontade. Eu vou ler. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Olha que interessante, a gente vê Paulo ensinando o que devemos fazer. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração é que a Deus por Israel, é que eles sejam salvos.
E aí a gente vê, principalmente nessa época agora, com essa guerra e com a internet à flor da pele, cara, é triste você ver pessoas que se dizem cristã, porque às vezes eu fico na dúvida se realmente são, falando, por que eu vou orar por Israel, se afinal de contas, quando um cristão tá lá, eles vão lá e cospe no cristão, xinga, quer bater, se duvidar. Para que eu tenho que fazer isso? Porque Paulo fala para fazer, velho. A minha oração é que Israel se converta. E olha só, a gente esquece de uma pequena palavra. Se o nosso coração queima pela volta de Cristo, Jesus fala em Mateus 23 que ele só voltará quando o último israelita o reconhecer como Messias. E se a igreja não ora para que o Israel se converta, se transforma, que Deus faça um milagre, Jesus não volta. Não consegue entender essa loucura que a igreja ensinou? E não vem de agora, não. Isso vem dos primórdios. Isso vem logo depois ali que os discípulos todos morreram. E eu aprendi isso. E a igreja que ficou foi uma igreja que estava pensando em si. A igreja do princípio ali de Roma foi uma igreja que estava pensando em si. Ela distorceu muito os conceitos da palavra e começou a transformar, porque você acha que os judeus foram perseguidos por mais de 1000 anos? Foram colocados de lado. A base do nosso evangelho, eu vou falar tanto cristão, tanto protestante como não protestante, a base do evangelho da igreja de Cristo, ela foi ensinada a perseguir os judeus. Ela foi ensinada de que os judeus, por não existirem mais em Jerusalém, eles não existem mais. Só que se esqueceram da promessa que Deus fez em Ezequiel. Parece que, sabe o que eu vejo às vezes? Parece não, é a certeza de que só lê o que quer. De que não pega a Bíblia toda e começa a juntar as coisas assim, ó. E entender que lá em Ezequiel, Deus falou que o seu povo seria espalhado em todas as nações, mas que no fim de tudo eles seriam juntados de novo. E aí a gente tem, em 1948, a figueira nascendo de novo. A gente tem a figueira florescendo em 2018, quando Jerusalém volta a ser, quando o Biden não, antes dele, o Trump, ele reconhece, diante de todas as nações, Jerusalém como a capital de Israel. E pega a sua... Esqueci o nome. E pega a sua embaixada e leva, tira de Tel Aviv e leva para Jerusalém. A gente não percebe, mas isso é um marco. Sabe por quê? Porque isso aconteceu exatamente no ano que Jerusalém completou 70 anos da sua nova existência, né? Israel completa 70 anos, Trump declara Jerusalém como capital de Israel. Isso são sinais. Isso são profecias. E aí a gente vê aqui agora aos nossos olhos, guerra acontecendo entre dois irmãos que está se transformando no mundo para se transformar uma terceira guerra mundial. Aonde os líderes de Israel falam o quê? Todo israelense volte para casa. Volte. Eles estão de novo se juntando para se tornar um povo forte. E a gente continua na cabeça falando que Israel não merece ao Senhor. Como isso não... Como essa mentira foi colocada em nossos corações. Lembra que Paulo fala em Timóteo? Que a mentira dita várias vezes se torna verdade? E essa mentira pregada por séculos se tornou uma verdade e hoje precisa ser quebrada de novo.
E isso que eu estou falando não sou eu que estou falando. Se você buscar muitos líderes que estão despertando para isso, você percebe que eles estão vendo isso. Uhum. E tem muitos que não também. E beleza, vamos continuar assim. Mas o que queima no seu coração? Pode continuar, Beth, por favor. Versículo 5. Ora, versículo 5, ora. Moisés escreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca, no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só um pouquinho, Beth. Eu vou trazer algo que Deus me revelou já faz um tempo. E como isso é a verdade. Tem um delay aqui para a gente poder ver isso. Eu nasci em berço católico, então eu vivi por muito tempo dentro da Igreja Católica e sei algumas coisas, até os meus 16 anos eu estava lá. Tem um delay aqui também que até hoje ainda frequenta. Não é confessado Jesus como Salvador. Não existe aquele apelo para que você, com a sua boca, faça o que Paulo acabou de fazer. Existem os rituais, existe a catequese, existe a ceia, o batismo, existe a crisma, o casamento, a missa ela é uma liturgia, todo um processo. Mas em nenhum momento você é convocado para com a sua boca declarar: eu creio em Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Eu creio que Ele morreu pelos meus pecados e que Deus o ressuscitou dos mortos. O muçulmano também é assim, né? Entende? Mas porque eles nem creem em Jesus, né? Então, isso foi apagado da liturgia. Não é, Adelei? É. Eles falam assim, que Jesus morreu por nós na cruz e tal. A gente fez bastante coisas, todas as coisas são muito bonitas mesmo que a gente fez. A pregação, bastante coisa a gente fez na época que a gente começou. A gente fez o ECC, eu e a Val, e a gente já tinha o Miguel e o Danilo. Então, a gente ia bastante na igreja sábado, domingo, as coisas que tinha que fazer lá. O Danilão que tá terminando, já tem um bom tempo que eu não vou em missa, mas fica, como diz o outro, tinha os QGR depois, a gente, como se a gente, Deus colocou essas pessoas na vida da gente, então é muito bom. Porque lá a gente tava tomando leitinho e tava lendo, lia a Bíblia em casa, mas lia, né? Não tinha esses entendimentos assim de estar conhecendo, buscando Deus todos os dias. O que acontece? Há o ensino, mas ele é superficial. Ele não se aprofunda e nem te dá vontade de se aprofundar. A minha avó, ela falava: não leia a Bíblia que você vai ficar louco. Hoje eu dou total razão para ela. Fica mesmo. Nossa. A gente fica louco para buscar mais, né? A gente fica louco assim.
Aí que a gente dá mais vontade. Não, fica louco porque te confunde, te constrange, te fala, nossa, tô falando tudo errado. Então, não há esse ensinamento. E isso é algo que não é de agora. Isso foi colocado ali, passando de tempo em tempo. Então, precisamos estar Louco atentos. por Cristo, né, Éder? Nós temos que ser louco por Cristo, né? Sim. Louco por Cristo. Não, mas eu fiquei meio maluquinho mesmo da cabeça. É. Mas, Coloca, parece um falso profeta, né? Não fica falando umas coisas um pouco distorcidas, não ensina, parece que tem medo de fazer aquele servo ali servir mesmo aquilo que tem. Porque se falar, eles vão abrir a mente e vão querer muito mais, e eles não querem dar tudo, né? Senão eles vão saber muito mais da Bíblia e vai saber que tá faltando coisa ali, e ele tá tendo coisa a mais também que não se deve. é porque um filho livre quer casa. É. Entende? Se o pai quer que o filho seja dono, herdeiro da sua riqueza, muitas vezes ele manipula o filho para que o filho nunca saia de casa. Mas um filho que atinge a liberdade, conhece a liberdade, ele vai construir a sua própria riqueza. A palavra é a mesma coisa. Se você busca a liberdade, conhece o verdadeiro que vos liberta, que é Cristo, você vai buscar a sua riqueza em Cristo e entende que você não depende mais da igreja. Entenda, não estou falando que não devemos andar em comunidade, é outra coisa. Mas precisamos entender que a igreja vai nos dar leite, mas para você comer comida sólida, você precisa caçar. O pai dá a comida que ele tem. Se ele só tiver arroz, feijão e não tiver carne, você tem que caçar a carne. Então, não, e eu falei disso da Igreja Católica porque eu vim de lá e tenho um delay aqui para confirmar o que eu estou falando, mas outras igrejas hoje protestantes, se você parar, o apelo quase não existe mais. Cada vez mais está murchando e cada vez mais as igrejas estão se envolvendo com coisas para trazer os jovens, mas elas já não sabem mais como voltar. Como diz, o leite já derramou tanto, já desandou tanto, que mesmo você apagando o fogo, já não tem mais o que fazer. E só que Jesus está nos chamando, precisamos voltar. Precisamos voltar. Precisamos estar atento para tudo que a gente tem vivido. E não ficar de boca calada. Pode continuar, Beth, por favor. 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Tá aí, pronto. Como que eles vão fazer isso? Acho que eles não creem, então é para isso. Mas como crerão naquele de quem eles não ouviram falar? Eita. Continua? E como ouvirão se não há quem pregue? Na sua vez agora. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Consegue entender a loucura? É assim. Pode finalizar o versículo. Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, tá aí, ó. Como eles crerão? Você que foi católico, me conta por que eles só seguem, só lê aquele livrinho lá e não lê a Bíblia. Não, mas não é um livrinho, aquilo lá é a liturgia. É porque diferente do protestante, que cada igreja tem a sua própria hierarquia, vamos dizer assim, e isso é bom porque cada um faz como quiser, mas isso é ruim porque, se você prestar atenção, não existe unidade. Na Igreja Católica, aquele panfleto que vem é a liturgia. Aquilo é, então, tipo assim, se você for, qualquer igreja que você for no domingo, é a mesma liturgia. Se você for domingo de manhã e for domingo à noite, vai ser a mesma liturgia. É a mesma coisa para aquela semana inteira. Então, mas eles têm a Bíblia, sim, crê, só não lê.
não é motivados a ler. Esses dias eu vi um padre, ele questionando, né, cara, e o questionamento dele foi muito bom. Ele falando assim que é uma vergonha ele falando, né, para nós católicos, quando o sistema de hoje coloca só os evangélicos como uma barreira para o que eles querem. Ele falou assim, porque afinal de contas também somos cristãos e também não gostamos dessa ideia de aborto, desse feminismo, de tudo que está acontecendo. Mas por que não somos mais colocados no meio? Porque a igreja afrouxou a mão, ela aceitou o sistema. Mas eles são um pouco diferentes, porque o Papa agora já está aceitando um monte de coisa. Entende? Então, esse padre, ele falou assim, precisamos nos posicionar, precisamos também ser uma frente de combate contra essas coisas. Então, nós não podemos julgar ninguém. Assim como haverá judeu salvo, protestante salvo, católico salvo, muçulmano salvo, haverá também judeu que vai para o inferno, católico que vai para o inferno, protestante que vai para o inferno e muçulmano que vai para o inferno. Então, deixamos na mão de Deus que Deus resolva. E precisamos continuar orando e fazendo a minha parte. Porque de verdade, eu vou te falar a verdade, tem muito que o protestante gosta muito de julgar, mas tem um católico que é muito mais cristão do que o protestante. Com certeza. Ele tem seus erros, assim como nós também. Uhum. Ah, mas eles idolatram você também. Ah, tem uma imagem em casa? Lógico que tem. Abre sua carteira, não tem um cartão de crédito aí? Não tem dinheiro? Às vezes você coloca isso na frente de Deus. Sim. Você não tem uma TV na sua casa? Fica ali, Bíblia, passa mais de 2 horas adorando ela. Você lê a Bíblia ou fica com a sua TV ligada vendo porcaria o dia inteiro? Entende? Então, às vezes a gente julga... lembra? A gente quer falar do cisco do olho do irmão e esquece da trave gigante que tem nos nossos olhos. Isso. Vamos continuar. 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. Eita. Pode continuar para a gente finalizar. E Isaías é tão ousado que diz, fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos. Há um povo desobediente e rebelde. A gente tem as promessas de Deus tá aí. Sim. A voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Então, todos ouviram. E todos ouvirão falar de Deus. E aí ele fala do seu povo, farei o que tem os ciúmes de quem não é meu povo. E os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Ah, velho. Isso é um tapa na cara do judeu e um tapa na nossa também. Por quê? Por que o cristão do Ocidente não vai conseguir evangelizar um judeu? Porque nós não temos entendimento. Mas o nosso relacionamento com Deus, que eles não aceitam, mas é o mesmo Deus, causa neles ciúme. Porque, afinal de contas, Deus se revelou a eles. Só que eles não compreenderam desde o princípio que Deus se revelou a eles e Deus desejou que eles fossem o quê? Sacerdotes reais. O que é isso, Éder?
Queria que eles fossem um povo santo para que eles, através deles, Deus santificasse todo mundo. Essa foi a escolha de Deus. Eu escolhi um povo, ranquei eles do Egito, que agora é um povo numeroso. Agora eu vou me apresentar a vocês. Vai com Deus, Beth. Tenha um ótimo dia. Amém. Deus abençoe a todos. Então, eu tiro vocês daí, salvo vocês do Egito, para que vocês proclamem o Deus vivo a todas as nações. E o que eles escolheram? Não fazer. E aí a gente vê essa montanha russa. Busca Deus, foge de Deus. Busca Deus, foge de Deus. E aí então Deus tem que mandar Jesus para cumprir a sua promessa em Gênesis, para restaurar o povo, e aí ele coloca um povo sem entendimento. Sem entendimento das escrituras, da história, do que Deus fez para ser o seu povo. Mas em nenhum momento ele se afasta do povo de Israel. Mas ele endurece seus corações. Para quê? Para que dê tempo de que os gentios vivam a sua plenitude, é o que a gente vai ler no 11. Aí, você imagina, que é o que está no 11, que isso me deixa louco. Quando nós gentios atingirmos a plenitude, e é então Deus abrir e enxertar de novo os judeus na videira, quando aí sim virá a plenitude dos judeus, você imagina a glória, a Shekinah do Senhor descendo. Simplesmente isso. E aí Deus deixa bem claro, Paulo deixa bem claro, que precisamos crer e confessar. E que no fim de tudo, tanto gentios como judeus, judeus como gentios, terão que confessar ao Senhor. E no final seremos apenas um povo. Lembra? É Apocalipse. Agora vocês são nação santa, povo escolhido, sacerdócio real. Ele não está falando para os judeus ou para os gentios. Ele está falando para todos aqueles que o aceitaram. Como? Cabe ao Espírito, não a nós. A nós cabe buscar, e buscar, e buscar, e buscar, todos os dias lutando contra a nossa carne para dar apenas um toque. E este toque todos os dias vai transformar o seu coração. Vai curar a sua alma, vai curar o seu ser. Imagina se tivéssemos a fé daquela mulher. O mundo hoje não seria. Jesus já teria voltado faz muito tempo. Fechou, gente? Fechou. Amanhã a gente vai para o 11. A gente está quase indo para o final já. Mas Deus é muito bom. Deus é muito bom. E precisamos cada vez mais aprender a sermos dependentes da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia e compreender que precisamos ser apenas um povo. E enquanto estivermos separados com brigas religiosas, não seremos apenas um povo. E eu acredito que no fim de tudo, toda a tribulação e perseguição que virá sobre a igreja vai servir para isso, para transformar a igreja do Senhor em apenas um povo. Não vai mais ver assim, eu sou batista, eu sou da Assembleia, eu sou da Presbiteriana, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Eu sou cristão. Eu sou escolhido do Senhor. Eu sou povo de Deus. A gente está chegando perto deste tempo que placa não vai servir mais para nada. Que na verdade não vai mais haver porque as portas serão fechadas. E aí quem tiver com o azeite preparado vai continuar iluminando a sua casa. Mas quem não tiver vai se ver apertado.
E aí que Deus nos use até quando for permitido sermos usados. Fechou, gente? Vamos estar encerrando. Quem quiser orar, por favor, abra o seu microfone aí e fique à vontade. Amado Deus, eterno Pai, Senhor Todo-Poderoso, ser exaltado, Senhor, ser exaltado acima e abaixo dos céus. Que teu nome seja engrandecido, Deus. E em nome de Jesus, Senhor, nós reconhecemos a nossa pequenez, Senhor, e somos dependentes de Ti, tão pequeninos, Senhor, tão falhos, ó Deus, tão propenso às tentações, ao pecado, e o Senhor nos acolhe, o Senhor nos ama. Ó Deus, tende misericórdia de nós, Senhor, que possamos buscar, ó Deus, a Tua presença, Pai, e possamos estar, Senhor, buscando esta intimidade contigo, Deus, a cada dia. Fala conosco, Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a deixar para trás, Senhor, todo engano, Deus. Ajuda-nos a superar as nossas falhas, Senhor. Ajuda-nos a buscar a Tua presença, Senhor, a cada dia, Senhor. Ajuda-nos a ser sinceros diante de Ti, Senhor, porque do Senhor nós nada podemos esconder, Pai. Esquadria o nosso pensamento, Deus, o nosso coração, Deus, que estejamos abertos, ó Deus, para a tua vontade, a tua palavra, o teu ensino, Senhor, a correção do Senhor, Pai. Nos ajude, Deus, a caminhar em novidade de vida, Senhor. Nos ajuda a estarmos aprovados diante de Ti, Deus. A caminhada aqui não é fácil, Pai. Mas quando caímos, que o Senhor possa nos levantar, ó Deus, e que nós não venhamos a olhar para trás, mas sempre olhar para o Senhor. Ajuda-nos, Deus, a não ficar olhando o umbigo do meu vizinho, mas a estar, Senhor, com os olhos em Cristo, Deus. Ajuda-nos a não estar julgando ninguém, Deus, mas que o Senhor possa nos ensinar, possamos aprender do Senhor aquilo que Tu espera de nós. Ajuda-nos, Pai, e nos conduz, Deus, e revela a nós aquilo que o Senhor quer revelar para nós, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que possamos e prossigamos e insistimos em caminhar, ó Deus, a buscar o alvo que é Cristo. Em nome de Jesus, abençoa cada vida aqui, cada família representada, Senhor. Tu conhece o coração dos Teus servos, Pai. Tu conhece, ó Deus, o íntimo de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, que Teu nome seja glorificado em cada vida, Senhor. Em cada petição. Em nome de Jesus, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, a Tua presença conosco. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. E assim a gente finaliza mais um estudo, vendo quanto Deus é maravilhoso e que Ele nos escolheu para levar e proclamar e viver segundo a Tua vontade. E precisamos, porque
como ouvirão se não há quem pregue, né? Então que Deus aumente cada vez mais o desejo no seu coração por conhecer a palavra do Senhor.